A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus Cristo. Escute só quem não dá ouvido à voz de Deus. Escute só quem não dá ouvido à voz de Deus, quem não dá ouvido à palavra de Deus. Deus está falando, não obedece. Deus está falando, faz a vontade de Deus. Quantas vezes que Deus está falando com nós e nós não dá ouvido. Quantas vezes que Deus está falando com nós e nós não obedecemos a voz de Deus. E nós não faz a vontade de Deus, aquilo que Deus está mandando nós fazer, que é obedecer. Aleluia. Sabe o que foi que Deus fez com os filhos de Israel que saiu do Egito? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu da parte de Deus com os filhos de Israel que saiu do Egito? Deus entregou os filhos de Israel na mão dos midianitas por 7 anos. Deus entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Veja só. Hoje em dia estão dando ouvido a quem? Os falsos profetas. Correndo atrás de quem? Dos falsos profetas, dos adivinhos. Mas a palavra de Deus estão ignorando, estão rejeitando. Deus está falando, não dá ouvido. Deus está falando, não faz a vontade de Deus. Deus está falando, não obedece. Aí sabe o que Deus faz? Aqui, ó. Deus colocou os filhos de Israel na mão dos midianitas. Triste, viu? Triste, triste, triste. Muito triste. O que aconteceu com os filhos de Israel da parte de Deus, que Deus mandou. Escute só. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos nas mãos dos midianitas, os filhos de, aleluia, Israel, da permissão de Deus. E prevalecendo a mão dos filhos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que semeando, presta atenção como é forte, presta atenção como é forte. Porque sucedia que semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punha-se contra eles em campo e destruía a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel. E não deixavam mantimento em Israel. Quer dizer, Israel semeando, Israel plantando. Aleluia. E os midianitas vinham e tomavam de conta de tudo. Aleluia. Os midianitas vinham. Os midianitas e amalequitas, glórias, aleluia, destruía. Era Israel semeando e os, aleluia, midianita com os amalequitas destruindo. O que estava semeando os filhos de Israel é muito forte. Continuando. E não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhoto em toda a multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito,